Olá, meus amigos. Nós estamos hoje fazendo o nosso programa Revendo a História nesse bosque novo que a prefeitura nos presenteou. É o Bosque Domingos Aguiar. E nesse cenário tão bonito temos um convidado muito importante, importante para nós, importante como amigo, amigo nosso pessoal, amigo da nossa Rádio Três Rios e uma pessoa que todo mundo em Três Rios conhece. Trata-se do senhor Ramir Fernandes de Oliveira, de uma família antiga e tradicional aqui em Três Rios. Ramir, como vai? Tudo bem, Sinara? Ô, Sinara, foi com muita satisfação sincera que eu recebi o seu convite. E aqui eu estou para responder dentro do possível tudo aquilo que você me perguntar relacionado à nossa cidade, à nossa vida, ao nosso passado. Estou à sua disposição. É isso mesmo que a gente quer, sabe, Ramir? A gente quer resgatar a memória de Três Rios. Essa moçada nova que está aí, que vê Três Rios crescendo, vê esses prédios subindo, nem imaginam como que era até pouco tempo atrás, né? Então, são essas pessoas como você e como muitos outros que aceitaram o nosso convite que vêm aqui enriquecer e resgatar, como eu disse, a memória de Três Rios. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero te perguntar e que eu sempre pergunto a todo mundo: você nasceu em Três Rios? Não. Ah, não brinca! Não, eu sou nascido em Belo Horizonte. Ué, você e os irmãos? Não. Eu fui o último que nasci lá. Eu fui o quarto da turma. Com, parece, 5, 6 meses, nós viemos para Três Rios, aqui eu fixei residência, me considero três-riense nato, tenho o título de cidadão três-riense. Merecido. Que eu recebi na ocasião pelo saudoso amigo Itamar Alexandre, vereador. E com muita satisfação sempre vivi nessa cidade que eu adoro e sempre me dediquei à minha vida, à minha família. Aqui eu constituí minha família, né? E a gente então procura sempre dar sequência da melhor maneira possível, né? O Ramir, é claro que eu vou chegar até o Banerje, que é onde você mais ficou conhecido. Mas antes disso, como é que foi a sua vida de infância aqui em Três Rios? Você já pequenininho já trabalhava ou você era aquele moleque danado de ficar jogando bolinha de gude na rua? Não, Sinara, a nossa vida antigamente era um tanto mais, assim, difícil. Lá em casa nós éramos 10 irmãos. Né? Então, para você cuidar de 10, criar 10 filhos, não era brincadeira. Mas mesmo assim, graças a Deus, com a ajuda de Deus, sempre transcorreu da melhor maneira possível, nunca nos faltou nada. Agradeço a Deus, agradeço aos meus pais. E a nossa infância sempre foi toda ela ali praticamente na rua Barão do Rio Branco. A nossa casa, para você ter uma ideia, ela situava mais ou menos onde é o prédio da família do deputado Celso Jacó. Ah, sim, bem no princípio. Exatamente ali onde está localizado o escritório do Celso, ali era a nossa residência. E do lado e nos fundos da residência existia uma avenida de casas populares, uma avenidinha mesmo, com várias casinhas, e ali várias famílias, e ali era, juntando tudo, uma família só. A gente viveu aquela infância toda ali, jogando bola em rua. Era uma vila de casas? Vila de casa. Entrava ali na Barão do Rio Branco? Tinha a nossa casa. Sim. Do lado, entre a nossa casa e hoje, onde tem aquele restaurante de Minas, sim, ali tinha a entrada. Com uma lá vila atrás de casas. Tinha uma vila de casas, que dava os fundos para a oficina mecânica lá metalúrgica da família Jacinto. Ah, do Jacinto Medeiros. Jacinto Medeiros. Realmente ali atrás tem uns terrenos muito grandes. Exatamente. Então a nossa infância foi toda ela ali. Tenho boas recordações, graças a Deus ainda tenho alguns amigos daquela época, ainda entre nós. Eu posso até citar Sebastião Marques. O Bruxa. Bruxa, popular Bruxa. Sebastião Barbosa. Os filhos ali do seu Arneiro,
da família do pai do Ariovaldo Arneiro, Sim. o popular Doca. O Doca Arneiro. Os irmãos dele. Isso tudo era praticamente a garotada da rua. Aproveitamos o máximo. O meu tempo, não tenho nada a reclamar, aproveitando. Podia brincar na rua? Brincava na rua. O único problema que a gente tinha, e tinha respeito, naquela época a gente tinha respeito pelos mais idosos, as pessoas, a gente respeitava. Então, duas pessoas que ficou gravado na minha memória foi exatamente os dois fiscais que na época funcionavam como fiscais da prefeitura. Era o seu Nelson, que morava na própria rua Barão do Rio Branco, e o seu Torino Bileri. Eram fiscais da prefeitura? Fiscais da prefeitura. E naquela época, eles estavam iniciando o plantio da arborização das ruas. Então, é lógico, você jogando bola e tal, cair em cima. A gente ficava sempre julgando de olho na presença dos dois, entendeu? Então, isso era a nossa distração. Então, eles fiscalizavam pessoalmente as árvores que a prefeitura tinha mandado plantar. E evitava esse negócio de jogar bola. A gente poderia até jogar desde que não prejudicasse qualquer bem, entendeu? Hoje em dia a gente vê o pessoal quebrando árvore aí, e a gente não tem, né? Vou reclamar. O Sinara, antigamente, não vou dizer que seria diferente de hoje, tudo tem a sua época certa. Mas a gente respeitava, era criança e tal, mas respeitava os mais idosos. É verdade. Né? É verdade. Hoje a gente sente que há uma falta assim de, sei lá, de um controle. Vamos falar abertamente, falta de educação? Educação, é isso mesmo. Rami, ontem eu ia passando ali pela Praça São Sebastião e vi a praça mais ou menos em frente à Casa de Cultura, muito suja de farinha de trigo e ovo. As crianças que estavam jovens, adolescentes, brincando por causa de um aniversário de um colega, começaram a jogar ovos no colega. Sujaram a praça toda. Tinha mais de uma dúzia de ovos quebrados no chão. Poxa, Rami, hoje em dia tem gente que não tem um ovo para comer. Exatamente. É isso aí. É o que a gente observa hoje, muita coisa de errado, né? Que na nossa época, graças a Deus, eu não lembro assim de essas coisas mais... Brincadeira boba, né? Quebrar ovo no outro, encher a praça de farinha de trigo, de ovo quebrado, mais de uma dúzia. Estava lá sujando o chão todo. É isso aí. Não é? E você me perguntou se eu, antes do banco... Aí eu queria saber isso. Seu primeiro trabalho, Rami? Sinara, eu estudava na parte da manhã, fazia o ginásio no Colégio Entre Rios, saía por volta de meio-dia, ia em casa, almoçava, aí depois do almoço eu ia trabalhar na Estâncias de Lenha, que existia ali na Rua Barão do Rio Branco, naquela época de propriedade do senhor Sebastião Borges. Estâncias de Lenha? Porque antigamente, eu não sei se você pegou essa época, fogão... Era tudo fogão a lenha. É o fogão econômico. Então existia o comércio da venda de lenha. Da venda de lenha. Então nessa estância, era essa estância São Sebastião, eles compravam a madeira, né, bruta, levava para dentro, serrava, fazia aquele estoco, e a gente, era eu e mais um grupo aí de uns 8 a 9 garotos, no meu porte assim. A gente sentava num outro banquinho com a machadinha, a gente ia fazendo os toquinhos. Quantos anos você tinha? Eu devia ter por volta aí dos 16, 14, por aí, 15 anos. E trabalhando com machadinha? Com a machadinha, mas era coisa leve, não era assim de perigo. Não. Tá. Era as torazinhas mais miúdas. E a gente ainda fazia as amarras. Contava a quantidade de pedaços de já partido, fazia os amarras e fazia as entregas nas residências. Entendeu? Ali foi o primeiro, ali eu fiquei uns 3 anos. Foi o início. E outra coisa, com carteira assinada. Ela na Rio Branco, mais ou menos aonde? Hoje existe no local o prédio do Hélio Dutra, na Barão do Rio Branco. Sim. Ali tinha um terreno
muito grande. Em frente à igreja dos Mormons, mais ou menos? Não, bem um pouquinho antes. Em frente ao Pisani? Mais ou menos, isso por aí. Ali. É, por Entendi. ali, em frente ao Pisani. Então, dali depois é que, mais tarde, já fazendo um contador à noite, eu consegui arrumar. O meu pai pedia, coitada, a todo mundo emprego pra gente. Muitos filhos, né, o Sinário? Arrumar emprego para 10, né? Dificuldade. E ele, por sua vez, a paixão dele era ter um filho como bancário. Ele sempre falava isso, entendeu? E pedia um, pedia outro. Eu sei que ele pedia tudo que era gerente de banco. E por coincidência, numa festa, na casa até do irmão meu, o mais velho, estava presente o seu Geraldo Monerá. Professor Monerá. Professor Monerá. Então, o meu pai pediu a ele, seu Monerá, vê só, arruma alguma coisa para o Ramiro e tal. E já tinha pedido em outros bancos. Conclusão, quando eu fui chamado no Banco do Estado, naquela época era Banco de Crédito do Estado do Rio de Janeiro, o Banco Comércio e Indústria também mandou um recado para mim, através do seu João Lemos, que era Lembro o seu João Lemos, é pai da minha madrinha Dodora. Que era o gerente da época. Aí eu fui lá no banco, estive com o Monerá, Francisco Monerá, conversei com ele e tal. O Chico Monerá, Francisco Monerá, é pai do Dr. Fábio Monerá. Fábio Monerá, sim, da Carminha. Carla Monerá, da Carminha. Pessoal espetáculo. Olha, Sinara, com toda sinceridade eu falo isso, com o coração satisfeito. O que eu sou hoje, eu agradeço principalmente o início da minha vida a duas pessoas. Foi o seu Monerá, que atendeu o pedido do meu pai, e o Francisco Monerá. Seu Chico Monerá eu não conheci não, sabe, Ramiro? Mas eu só ouço falar bem dele. Pessoal, eu tinha ele como um irmão meu. Eu só ouço falar bem desse homem. Tudo que eu aprendi em banco foi através dele e do Abril Inácio de Almeida, que você deve lembrar também, que era casado com a dona Zuma Gama. Ah, dona Zuma já ouvi falar. Ele se chamava Abril? Abril. Será que ele nasceu em Abril? Não, acho que não era de Abril. Eu não me lembro, não conheci não. O nome dele era Abril. Não conheci não. Inácio de Almeida. Não conheci não. Então, essas pessoas com quem eu convivi logo no início no banco, eu aprendi tudo que eu sei, tudo que eu fui dentro do banco através dele. O Monerá, então, foi... E o homem depositava uma confiança em mim, entendeu? Que todos... Porque eu entrei no banco, Sinara, no cargo de... Era contínuo e, ao mesmo tempo, servente. Eu fazia o serviço de limpeza da agência na parte da manhã. À tarde tinha o expediente, a gente trabalhava normalmente, e tinha ainda o serviço de entregas, de correspondência. Hoje é tudo feito através, via postal. Né? Internet. Naquela época não, entregava pessoalmente de porta em porta, o comércio todo. A gente entregava as correspondências, serviço de correio, que vinha pelo correio, a gente correspondia e tal. Então, esse era a... Então, já foi, depois desse negócio de madeira que você trabalhava de lenha, você já foi para o Banerje? Não, o meu segundo emprego foi lá. No Banerje? Que vida inteira! Aí eu entrei como contínuo e servente. Aí eu passo ali em frente, aquela loteria, a primeira agência foi instalada ali no edifício do seu Isaltino Silveira, da família. Ali na rua Valmir Peçanha, onde hoje é uma loteria. A loteria. Eu passo ali, eu fico relembrando aquelas portas de aço, aqueles mármores na frente, aquilo tudo eu limpava aquilo todo final de semana. Depois você limpava? Eu esfregava aquilo tudo, passava depois óleo de peroba para conservar a madeira na parte interna dos móveis, fazia aquilo tudo no sábado. E no final do dia, geralmente, o Monerá ainda chegava, passava, dava uma olhada, ver se estava tudo normal, ainda passava o dedo assim para ver se estava, entendeu? Eu imagino, então, eu aprendi muito com ele. Ele era exigente e aquilo é que me ajudou a aprender muita coisa na vida. Eu imagino que nesse momento
o Dr. Fábio, a Carminha, a Carla, a Eliane estejam presenciando esse testemunho que você está dando sobre o pai deles. E deve ser muito gostoso para vocês, filhos do Chico Monerá, saberem que ele deixou toda essa lembrança aqui no nosso amigo Ramir. Ramir, eu vou dar um pequeno espaço agora para a gente partir para o segundo bloco daqui a pouquinho, tá bom?